Opa, vamos lá, estamos de volta. Vamos embora, vamos terminar de falar o governo de Agamenon Magalhães. Agora, eu acho interessante o seguinte, o aluno tem que começar a perceber, tá certo? Que esse é um período, né? Que Getúlio dá o golpe em 37, né? Onde você observa na Europa a implantação dos estados fascistas. Então, quando você observa aqui na telinha, vamos observar aqui na tela, 1937, aliás, deixa eu apagar aqui, calma, muito bem. 1937, Getúlio dá o golpe, ótimo, muito bem. Getúlio vai governar de 37 até 1945, observe bem, ó, certo? Acontece que 45, se você observar, é o final da Segunda Guerra Mundial. Então, de 37 a 45. Esse é o governo ditatorial de Getúlio. Só que o aluno tem que entender aqui a divisão. Ó. Nesse primeiro momento, deixa eu botar aqui então, 42. Pronto. Certo? Início de 42. Vejam, de 37 a 42, aqui, nesse período aqui, ó, Getúlio é aliado de Hitler. Corta aqui, Ricardo, veja. É isso que o aluno tem que entender. Nesse período de 37 a 42, tá certo? Getúlio é o grande aliado de Hitler. Inclusive, Getúlio, quando ele dá o golpe em 37 e tal, implanta a ditadura, o Estado Novo, ele vai tecer grandes elogios a Hitler. Né? A gente tem que entender aquilo que eu falei. Ele pega Olga e dá de presente a Hitler, né, o grande chefe de polícia de Getúlio Vargas, o chamado Felinto Miller, prende Olga e vai dar de presente justamente. E ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, né? E Vargas dá de presente ao nazismo, né? E lá ela vai ser executada. Muito bem. Aí vejam, é isso que você tem que entender, essa fase. Até 42, Getúlio é o grande aliado de Adolfo Hitler. Né? Inclusive, se você for olhar dados estatísticos, a gente consegue perceber que o Brasil, nessa época, tinha uma relação comercial com a Alemanha, né, em termos percentuais, maior do que com os Estados Unidos. É interessante, né? Cerca de 52% a 54% das relações que o Brasil tinha, né, de comércio exterior era com a Alemanha. Né? Então, com os Estados Unidos era bem menor. Então, o Brasil tinha uma relação muito boa, tá certo, com a Alemanha. Inclusive, a Alemanha, né, era a ideia da Alemanha, uma empresa, a grande empresa alemã, a famosa Grupp. Veja, a grande empresa alemã era a Grupp, que vinha, na verdade, observa aqui na telinha, a Grupp, que ela vinha construir aqui a siderúrgica, a primeira siderúrgica do Brasil era a Grupp que vinha construir aqui. Então, por favor, crianças, vejam bem, ó. Então, isso é para você ver e ter noção da relação de Getúlio Vargas com a Alemanha. Só que quando a gente começa a analisar aqui, ó, vejam bem, eu vou fazer aqui na telinha para vocês entenderem melhor. Vejam, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos observar aqui a Europa. Vamos observar a Europa, ok? Veja bem, ó. Vamos botar aqui a botinha e tal, pá, Inglaterra e tal. Vejam. Observem aqui, ó. Pronto, África. Veja bem, ó. É isso que eu quero que o aluno entenda. Vamos botar aqui o mar Mediterrâneo, ok? Mediterrâneozinho aqui, o mar Negro, o mar Vermelho e tal, pá. Vamos abrir aqui, certo? Abrir, eita, quase que eu apago tudo. Calma, muita calma. Pronto. Veja aqui, mais ou menos isso. Eu vou abrir aqui bem rapidinho. Oh, rapaz, apaguei tudo. Mas não tem problema não. Vamos voltar a telinha. Deixa eu ver se eu consigo voltar a tela. Não tem problema, eu faço de novo. Bem rapidinho agora, vou fazer bem rapidinho. Pronto, tá aqui. Europa. Pronto. É só para o aluno ter uma noção, vejam. África, pronto. Vejam, aqui na África você tem aqui o canal. Droga, o que que eu tô tocando aqui? Ricardo, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Bom, mas eu quero, vamos fazer o seguinte. Aqui, corta comigo aqui, Lucas. Vejam, eu quero que entenda o seguinte. Hitler,
né? Ele manda para a África o Africa Corpus, ok? Ele manda o Africa Corpus, que era para controlar ali o canal de Suez. Aí você diz, certo, controlar o canal de Suez, por quê? Porque controlaria, tá certo, o abastecimento de petróleo que ia para a Inglaterra. Petróleo que vinha do Oriente Médio, passava ali pelo canal de Suez, pegava o mar Mediterrâneo e ia justamente para a Inglaterra. A Inglaterra é uma ilha, dependia justamente desses produtos que vinham de suas colônias, sobretudo o petróleo. Então, para alimentar sua marinha e sua força aérea. Então, precisava desse petróleo. Então, Hitler manda, na verdade, o Africa Corpus, sob o comando do general von Rommel, lá para a África, que é justamente para controlar o canal de Suez, conquistar o Egito e controlar ali o canal de Suez. Muito bem. Aí eu quero que entenda isso aqui agora. Observem a posição geográfica do Brasil. Cadê a canetinha? Aqui, ótimo, caneta. Observe aqui a posição geográfica do Brasil. Vamos fazer de contas que você tem aqui a América, certo? Aqui em cima você vai ter os Estados Unidos. Observe bem, Estados Unidos. E aqui nós vamos ter o nosso querido Brasilzinho. Do lado de cá você vai ter a África, observe aqui. E se você olhar direitinho, o Nordeste, observe bem, ó, é o ponto mais extremo da América. O mais extremo da América. Esse pontinho que eu fiz aqui é justamente Fernando de Noronha, certo? Aqui você vai ter a Europa, vejam. E era interessante, na verdade, libertar essa Europa ocidental do domínio alemão. Então, vejam, Estados Unidos, quando ele entra na guerra, para mandar toda uma logística para a África, libertando a África, tá certo? O norte da África, do exército do general von Rommel, libertar o norte da África, justamente do Africa Corpus, ficaria difícil, por uma questão de cruzar o Atlântico, rapaz. Então, por uma questão de logística, era muito difícil. O correto era fazer isso aqui, ó. Bater aqui no Brasil, fazer do Brasil um trampolim, certo? E vir para a África. Esse é o correto, né? Então, pela posição geográfica do Brasil, aqui no Nordeste, certo? Que é o ponto mais extremo das Américas, e aí, então, seria um apoio muito grande, tá certo? Para Estados Unidos, né? Cruzar o Atlântico, chegar até a África, libertar a África, ou combater aqui na África, né? O general von Rommel, né? A famosa raposa do deserto, von Rommel, né? Combater von Rommel e subir a Europa para libertar a Europa Ocidental, sobretudo a França, do domínio alemão. Então, era importante o Brasil como ponto estratégico. Tanto é que o centro de operações aqui vai ser justamente Fernando de Noronha. Então, vejam, por que eu estou falando isso? Para que o aluno possa entender que, nesse período da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Quem está governando aqui como interventor é justamente quem? Agamenon Magalhães. E aí o aluno tem que começar a entender o grande processo desenvolvimentista que vai acontecer no governo do interventor Agamenon Magalhães, certo? Por conta da Segunda Guerra Mundial, né? As tropas americanas por aqui, andando por aqui, né? Natal, Recife, né? De um modo geral, Fernando de Noronha, e aí vai gerar um surto desenvolvimentista muito grande, aqui um surto de urbanização muito grande em Recife. Então, quando a gente fala do governo de Agamenon Magalhães, você não pode esquecer essa questão da urbanização do Recife, tá certo? Combatendo os chamados mucambos. Você não pode esquecer, né, a perseguição que ele vai fazer justamente a afrodescendentes e a homossexuais de um modo geral. Então, fica aí o governo de Agamenon Magalhães. Mais detalhes a gente pode observar em outras aulas. E a gente vai começar a ver o seguinte agora. Getúlio Vargas, deixa eu mudar aqui essa páginazinha agora, acertei. Vamos analisar. Getúlio Vargas, na verdade, aqui, corta aqui, Lucas. Getúlio Vargas, em 37, ele dá o golpe e vai governar até 45. Quando em 42 ele declara a guerra à Alemanha, alegando que submarinos alemães bombardearam
a Marinha Mercante Brasileira, certo? Isso vai levar Getúlio a declarar guerra à Alemanha, né? A gente sabe perfeitamente que aquilo ali foi um engodo, na verdade, para que ele pudesse declarar guerra, né, à Alemanha. Dizer que os navios alemães bombardearam, né, os submarinos alemães bombardearam a Marinha Mercante do Brasil. A gente sabe que isso foi um engodo, isso é uma isca, na verdade, né? Inclusive já está comprovado, né? Foram descobertos alguns artefatos norte-americanos nesses navios que foram lá para o fundo do mar, descobriram depois artefatos norte-americanos ali. Mas veja bem, ó, o que importa é que para que o Brasil tomasse uma postura ao lado dos aliados e declarasse guerra aos países do eixo, os países do eixo seria justamente quem? Né? A Alemanha, a Itália e o Japão. Então, para que o Brasil tomasse uma postura de alinhamento ao lado dos aliados, né, e cedesse o território brasileiro para servir justamente de base de operações para os norte-americanos, a gente sabe perfeitamente que Vargas vai utilizar-se de um volume de dinheiro muito grande, ao ponto de construir a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É com o dinheiro norte-americano, para que ele tomasse uma postura ao lado dos aliados contra os alemães. Então, ele vai pegar todo esse dinheiro e vai construir a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. Aí é quando ele declara guerra aos países do eixo. Só que eu pergunto a vocês agora, Vargas declarando guerra aos países do eixo, vai ter que mandar para a Itália a Força Expedicionária Brasileira, a famosa FEB, né? A FEB, a Força Expedicionária Brasileira, os chamados pracinhas, né? Os pracinhas brasileiros vão para a Europa, vão combater lá na Itália. Aí, ó, vejam bem, a gente sabe aqui, corta aqui, Lucas, a gente sabe perfeitamente que os brasileiros levavam uma cobra aqui no braço, tá certo? Um símbolozinho que era uma cobra fumando, né? Que dizia-se que o Brasil não entraria na guerra, nem que a cobra fumasse. Quando Vargas declara guerra, tá certo? Aos países do eixo, dizia-se por aqui, a cobra fumou. E a gente leva, na verdade, os pracinhas, a Força Expedicionária Brasileira, leva como símbolo justamente aqui, ó, não só a bandeira, mas também o símbolo que era uma cobra fumando. Daí a expressão a cobra fumou. Então, crianças, é importante que você entenda isso aí, ó. Veja, o Brasil entra na guerra, é quando os Estados Unidos transformam Pernambuco e Fernando Noronha num palco de operações aqui, tá certo? E aí vai acontecer o grande desenvolvimento. Só que eu pergunto a vocês, observe bem minha pergunta. Getúlio Vargas, ele era ditador. Você não pode esquecer isso. Eu disse, de 37 a 45 ele é ditador. Só que essa fase de ditadura você tem que dividir em duas partes também. A primeira parte é aquela que vai de 37 até 42, quando ele vai tecer grandes elogios a Hitler, ele vai manter uma relação comercial muito forte com a Alemanha e tal, certo? Mas de 42 a 45, ele declara a guerra à Alemanha, ok? E aí passa a ser inimigo da Alemanha. Então são dois momentos durante a ditadura de Vargas. O momento que ele é aliado e o momento que ele é inimigo da Alemanha. Só que veja bem, sendo ele inimigo da Alemanha e mandando para a Europa os pracinhas, mandando a Força Expedicionária Brasileira para a Europa para combater o nazifascismo, eu pergunto, isso é ou não um contrassenso? É um contrassenso, lógico. Porque se ele é ditador, ele vai mandar tropas para a Europa para combater a ditadura. Se ele é ditador e entra numa guerra combatendo a ditadura, isso é um contrassenso. É por isso que em 1945, tá certo? Quando cai lá na Europa a ditadura nazifascista, com o final da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, Getúlio Vargas vai cair também. Lógico. E aí é óbvio que governador de estado que você tinha aqui, era um interventor, Agamenon Magalhães, vai ter que ser chamado por Getúlio Vargas, preste bem atenção. Veja bem, ó, 1945, né? 1945, finalzinho da Segunda Guerra Mundial.
Getúlio sabia que ia cair. Aí o que é que ele vai fazer, ó? Getúlio vai tentar fazer um esquema político. Ele vai tentar chamar para eleições presidenciais, né? Num processo de redemocratização. Ele vai chamar para eleições, né, presidenciais dentro de um processo de redemocratização. Lucas, aqui. Aí eu pergunto justamente o seguinte, vejam. O interventor de Pernambuco era Agamenon Magalhães. Ele chama Agamenon Magalhães, tá certo? Que deixa, né, o governo de Pernambuco, vai embora para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro, Agamenon Magalhães passa a ser ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Você vai dizer, peraí, Novaes, peraí. Olha, não esqueçam, Agamenon Magalhães, ele era formado em Direito. Ok? Só que ele também era formado em Geografia, ele foi professor de Geografia também. Formado em Direito. Quando Getúlio Vargas, tá certo, chama Agamenon Magalhães, que ele deixa o governo, né, a interventoria aqui em Pernambuco, e volta para o Rio de Janeiro, né, e passa a ser ministro de Getúlio Vargas, ministro da Justiça, ele tentou, inclusive, aprovar uma lei, Agamenon Magalhães, ele tentou aprovar uma lei antitruste, lá no Rio de Janeiro, enquanto ministro da Justiça. Ele tentou aprovar uma lei antitruste e que ele vai receber uma oposição muito forte, como eu disse, de Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, na realidade, que é o homem dos diários associados, era opositor justamente de Agamenon Magalhães. Aí você vai me perguntar, mas como é que Assis Chateaubriand vai fazer oposição a essa altura do campeonato? Vai fazer oposição a Agamenon Magalhães? Tá certo? Se Getúlio era o grande líder, aliado, e Agamenon Magalhães era o homem de confiança de Getúlio. É porque a essa altura de campeonato, em 45, Getúlio já não tinha mais aquele poder ditatorial. Tem que entender que na Europa o nazifascismo está sendo combatido. E ele entrou numa guerra para combater o nazifascismo. Estão entendendo aí? Então, é um contrassenso. Então, aquele poder que Getúlio tinha de ditadura já não é tão poderoso assim. Né? Tanto é que ele chama Agamenon Magalhães, o seu homem de confiança, para ser ministro da Justiça. E Agamenon Magalhães vai tentar aprovar essa lei antitruste e que recebe uma forte oposição de Assis Chateaubriand, ao ponto de essa lei ser chamada Lei Malaya. A Lei Malaya. Aí você diz, que danado, Lei Malaya? O que é que tem a ver uma lei antitruste? É porque Assis Chateaubriand apelidava Agamenon Magalhães de o China Gordo. Era um apelidozinho que Assis Chateaubriand dava a Agamenon Magalhães. O China Gordo, China, certo? Malaya. Por isso o nome da lei, Lei Malaya, certo? Então, veja bem, ó. Caía Getúlio Vargas como ditador, tá certo? Lá no Brasil como ditador. Aí veja bem, eu pergunto agora a vocês, olhem para cá. 1945, Getúlio cai, é deposto, tá certo? Pelos militares, né? Das 3 Forças Armadas, derrubam, na verdade, Getúlio Vargas. E um dos generais que vai derrubar Getúlio é Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra. Lucas, corta aqui. Vejam, Eurico Gaspar Dutra é um dos generais que derruba Getúlio Vargas. Acontece que com a queda de Getúlio Vargas começa a movimentação para a presidência da República, os candidatos a presidente da República. E um dos candidatos à presidência da República vai ser justamente Eurico Gaspar Dutra. Né? E aí, rapaz, Getúlio Vargas vai apoiar Eurico Gaspar Dutra. Aí o aluno fica às vezes pensando, peraí, Eurico Gaspar Dutra foi um dos generais que derrubou Vargas. E Getúlio Vargas agora, nas eleições de 45, vai apoiar Eurico Gaspar Dutra? Vai.
Porque, inclusive, questionava-se o seguinte: Vargas, vê aqui na telinha, Lucas, vê aqui. Vargas, por que estás apoiando Eurico Gaspar Dutra? E Vargas respondia: eu apoio Eurico porque eu não posso mudar uma letra. A letra seria esta: eu fico. Eu fico. Então eu apoio Eurico porque não posso mudar uma letra. E aí então seria eu fico. Mas veja bem, Getúlio é deposto, mas ele não saiu do cenário político. Certo? Getúlio, na realidade, vai ser candidato a senador. Aqui, Lucas, ele vai ser candidato a senador pelo Rio Grande do Sul. Tá bem? Vai ser candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, vai sair senador pelo Rio Grande do Sul. E Agamenon Magalhães, aqui de Pernambuco, sai deputado federal. Ok? Vai sair deputado federal. Muito bem, vejam. Em 1950, vem as eleições. Observem bem. Olha aqui na telinha. 1945, certo? Vargas cai e sobe Eurico Gaspar Dutra. 5 anos após, então aí você vai ter as eleições de 1950. Nas eleições de 1950, vai subir mais uma vez, tá certo? Vai aparecer como candidato, aliás, tá certo? À presidência da República. Lucas, aqui. Vai aparecer como candidato à presidência da República, vai aparecer Getúlio Vargas a candidato à presidência. E a gente sabe perfeitamente que existiu um movimento que o aluno nunca deve esquecer. É um movimento intitulado queremismo. 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 O que é o queremismo? O queremismo era uma campanha justamente para manter Vargas no poder. Nós queremos mudanças, porém com Getúlio Vargas. Aí você vai dizer, rapaz, e Getúlio tinha esse poder todinho, ao ponto de aparecer uma campanha conhecida como queremismo? Exatamente. Getúlio foi visto, rapaz, como o pai dos pobres. Não pode esquecer que é com Getúlio Vargas que vai aparecer justamente o quê? Aquela ideia de voto secreto, participação da mulher na política, tá certo? Criando aqui no Brasil toda uma ideia, tá certo? Que levaria mais tarde à criação da CLT. Ele começa criando a ideia de 8 horas de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas, final de semana remunerado, aposentadoria. Veja bem, ó, o trabalhador brasileiro, ele trabalhava, né? Ele tinha hora para pegar no trabalho, mas não tinha hora para largar. Essa que é a verdade. Trabalhava em torno de 14 horas, em média de 14 horas por dia, né? E Getúlio Vargas vai e aparece criando a ideia de apenas 8 horas por dia. Férias remuneradas, salário mínimo. Né? Você vai dizer, salário mínimo também. Na época que o salário mínimo foi criado por Getúlio Vargas, dava para atender a transporte, educação, lazer, habitação, alimentação, educação, dava para atender a tudo o salário mínimo. Entende? E aí a gente fica imaginando, pô, então Getúlio Vargas realmente era visto como o pai dos pobres. Ele foi visto como o pai dos pobres, mas por outro lado ele era visto como a mãe dos ricos. É importante que se entenda isso. E a gente fica perguntando, mas como é que ele criou tudo isso? Tudo isso fazia parte de uma coisa chamada New Deal. Porque você não pode esquecer a depressão dos anos 30. A crise do capitalismo que vem com a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Então vem os anos 30, a famosa depressão dos anos 30. Em 33, né, sobe lá nos Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt. E Roosevelt apresentou uma nova proposta econômica, até porque Roosevelt fazia parte de uma nova escola, a chamada escola keynesiana, John Keynes, tá certo? Então ele apresenta uma nova proposta que foi o New Deal. No New Deal você tem 8 horas de trabalho, salário mínimo e tal, pá, tá certo? Que tem que dar condições ao trabalhador para poder girar a economia. Tem que gerar emprego, salários e tudo mais, para poder o capitalismo girar. Senão o capitalismo não saía da trava. Então, resultado,
O reflexo do nudismo aqui no Brasil é com Getúlio. E ninguém sabia disso, ninguém percebia isso. Porque quando ele cria aqui 8 horas de trabalho, isso é New Deal, pô. Quando ele cria aqui férias remuneradas, final de semana remunerado, aposentadoria, tudo isso faz parte do New Deal. É por isso que a sociedade brasileira, sem entender, imaginava que aquilo era uma criação de Getúlio Vargas e que era uma benesse de Getúlio Vargas, que ele aparecia como o pai dos pobres aí, ó. Então, é por isso que, veja bem, depois em 43, durante a chamada ditadura varguista, ainda aparece a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E a gente não pode esquecer que essa CLT aqui, em 43 com Getúlio Vargas, certo? Nada mais era, nada mais foi do que o reflexo da Carta do Trabalho lá da Itália. Porque o ditador lá na Itália, Benito Mussolini, também apresentou uma carta de trabalho, uma CLT da vida. Lá foi chamada a Carta de Lavoro. A Carta de Laboro, ou a Carta de Lavoro. Laboro, labutar, trabalhar. A Carta do Laboro, a Carta do Trabalho. E essa Carta de Trabalho italiana, na época da ditadura de Benito Mussolini, lá na Itália, ela reflete no Brasil na época da ditadura de Vargas. É a CLT. Estão entendendo aí? Então veja bem, Vargas aparece como o grande pai dos pobres aí, rapaz. É por isso que houve o movimento conhecido como queremismo. É importante que a gente diga tudo isso para o aluno entender o porquê do movimento queremismo. Queremos mudanças, tudo bem, porém com Getúlio Vargas, ok? Queremos mudança com Getúlio. Então, quando em 1950, né? Aliás, em 45, Vargas é deposto, e ele tinha que ser deposto, porque ele era ditador, e entrou numa guerra combatendo a ditadura. Lá na Europa cai a ditadura nazifascista, aqui Vargas tinha que cair mesmo. Então ele cai em 45, mas é como eu disse, ele não saiu do cenário político. Ele continua no cenário político, tá certo? Sendo senador pelo Rio Grande do Sul, e Agamenon Magalhães vai ser deputado federal. Ok? Esses 5 anos que você está vendo aqui, que separa o governo de 45 a 50, é justamente o governo de Eurico Gaspar Dutra. Em 1950, na verdade, Getúlio volta a ser candidato à presidência da República. Ok? Ele volta. E é interessante que a gente consiga perceber justamente o seguinte. Observe aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, certo? Para que você possa entender. Vejam, em 1950, Getúlio Vargas vai apresentar uma proposta, certo? Que é o que você chama de nacionalismo. Preste bem atenção. Nacionalismo. Uma campanha extremamente nacionalista. Corta aqui, Lucas. Eu pergunto, essa campanha nacionalista de Getúlio Vargas passa por que ideia? Qual é a ideia desse nacionalismo de Getúlio Vargas? Ora, veja bem, ó, esse nacionalismo de Getúlio Vargas, em 1950, é justamente o que você vai chamar de o petróleo é nosso. Então, era proposta de Getúlio Vargas nacionalizar, certo? A prospecção e a exploração de petróleo. Observe bem, a ideia de petróleo aqui no Brasil, certo? Já vinha sendo cobiçada por muito tempo pelos Estados Unidos. As 7 co-irmãs, as empresas norte-americanas que viviam do petróleo, como Exxon, Texaco, Atlantic, tá entendendo? Essas empresas tinham interesse no nosso petróleo. E Vargas, em 1950, vai apresentar uma campanha presidencial, tá certo? Cujo slogan da campanha é justamente este: o petróleo é nosso. O petróleo é nosso. Veja que é uma campanha de caráter extremamente nacionalista. Por que eu estou fazendo questão de você entender isso?
Preste bem atenção. Essa campanha nacionalista, baseada no petróleo, vai levar Getúlio Vargas, certo, a subir ao poder. Né? Em 1950, Getúlio vence as eleições, certo? Assumindo em 1951. Veja que o queremismo funcionou, a ideia de Getúlio ser o pai dos pobres e tudo mais funcionou. Essa campanha nacionalista de 1950, o petróleo é nosso, também funcionou. É por isso que em 1950 Getúlio sobe ao poder. Mais uma vez. Veja bem, ó. E aí você vai terminar me perguntando, ô Novaes, e aí, como é que vai ficar essa situação do petróleo? Observe que em 1953 ele cria a Petrobras. Preste bem atenção. 1953. Eu chamo a atenção para o aluno, porque tem duas coisas que são interessantíssimas para o aluno entender. Duas grandes criações de Getúlio Vargas. 1943, você tem a CLT, a Carta do Trabalho. 43. 10 anos após, você tem a Petrobras. Tá? E aí você fica perguntando, mas não vai, por que tu tá falando aí da Petrobras, o petróleo é nosso e tal, papapá? É porque você não pode esquecer que o Brasil, justamente nesse momento em que você é candidato, tá certo? A ser um agente do Estado, é candidato a ser policial militar aqui do Estado de Pernambuco, é justamente nesse momento que você está vendo todo esse escândalo acerca da questão da Petrobras, certo? Acerca justamente de todo esse financiamento de campanha e sai por aí afora, tá certo? A questão do petrolão, por assim dizer, a questão da chamada política Lava Jato, certo? Então, por favor, vejam, é isso que eu quero que o aluno entenda. A questão da Petrobras, ela é criada por Getúlio Vargas em 1953. Hoje, discute-se toda essa corrupção que existe dentro da Petrobras. É óbvio que é possível que uma banca examinadora trace um paralelo. Como é que foi criada a Petrobras, tendo como, por exemplo, no enunciado da questão, né? Ele pode perfeitamente, a banca pode botar lá no enunciado da questão alguma coisa sobre a Operação Lava Jato, sobre o escândalo da Petrobras e sai por aí afora, e trazer a questão para a criação da época de Getúlio Vargas. Então, a gente vai começar a observar esse governo de Getúlio Vargas, e aí o reflexo aqui em Pernambuco, as figuras de Pernambuco, tá certo? Depois de 1950, tá certo? A gente vai começar a ver isso aí no nosso próximo encontro. Eu espero vocês com todo carinho e eu tenho certeza que vocês vão estar atentos à nossa aula, tá certo? Até porque você já deve se considerar um policial militar de Pernambuco. Um abraço, fica aí, fiquem com Deus para vocês, ok? Um abraço.